A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meus amados e queridos irmãos, aqui mais uma vez esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, para mais um vídeo, mais uma meditação da palavra que é através do canal Boas Novas do Evangelho com Pastor Paulo. Louvo a Deus pela vida de todos os amados e queridos irmãos que têm se inscrevido em nosso canal, você que tem nos apoiado, curtido nossos vídeos, compartilhado, você que tem convidado alguém para se inscrever no nosso canal. Deus vos abençoe, Deus abençoe a todos quanto irão assistir este vídeo em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos que o Espírito Santo está ardendo em meu coração, irmãos. Eu queria te convidar, irmão, para refletir em algo muito sério que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Algo que eu creio, irmãos, que tem entristecido o coração de Deus, tem entristecido o meu coração. Hoje existem milhares de canais, existem milhares de vídeos concernentes ao Evangelho, a pregações, em todas as plataformas digitais, quer seja elas Facebook, Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok. Mas na sua totalidade hoje, irmãos, eu tenho visto que a sua totalidade, a maioria, não todas, mas a maioria das pregações, a maior parte daquilo que nós temos visto tem sido vídeos que infelizmente não tem somado, não tem agregado ao Evangelho, não tem levado vidas a querer o Evangelho. Antes, ao contrário, tem levado pessoas a não querer o Evangelho. Infelizmente, aqueles que eram para propagar o Evangelho e atrair pessoas para o Evangelho estão propagando um tipo de mensagem que leva as pessoas a não querer o Evangelho. Está acontecendo uma confusão, irmãos. Para os irmãos entender melhor, para me entrar nesse tema, eu quero ler um versículo com a amada igreja, com os amados e queridos irmãos, que está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 13. Evangelho de João, no seu capítulo 13, verso 34 a seguir, irmãos. Jesus ensinando os seus discípulos, e Jesus vai deixar uma palavra muito importante, irmãos, um mandamento dado diretamente por ele, e ele vai dizer lá em João 13, 34 assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É aqui que entra a minha preocupação, irmãos. Todos se dizem ser discípulos de Jesus, todos estão tomando a liberdade de chegar até as plataformas e dizer que são discípulos de Jesus, mas Jesus ele vai orientar e dizer que os discípulos deveriam amar uns aos outros. Mas o que nós vemos hoje é discípulo querendo atacar discípulo, discípulo querendo destruir discípulo, discípulo achando que para se promover tem que derrubar o outro discípulo. Eu tenho uma mensagem, irmãos, da parte de Deus para os pregadores. Eu tenho uma mensagem aqui da parte de Deus para nós que pregamos o Evangelho, e a mensagem é: você nunca levará alguém a amar a Cristo, levando este alguém a odiar o seu irmão. Não é levando o irmão a odiar outro irmão que você vai levar esse irmão a amar a Cristo. Ninguém poderá amar a Cristo sendo incentivado a odiar o seu irmão. E infelizmente hoje nós vivemos um tipo de evangelho, nós vivemos um tipo de pregação que tem levado os irmãos a odiar os irmãos. Ninguém poderá aprender a amar a Cristo se ele estiver aprendendo a odiar o seu irmão. O propósito do Evangelho sempre foi levar pessoas a amar a Cristo e também a amar o seu próximo. O mandamento de Jesus é categórico quando ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Se eu pregar um evangelho que só leva o irmão a amar a Deus e leva ele a odiar o próximo, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Não tem como, irmãos. O evangelho não pode ser pregado pela metade. Eu não posso ensinar as pessoas a amar a Deus, mas não ensinar elas a amar ao próximo, porque ninguém chegará ao céu,
Ninguém será conhecido como um verdadeiro cristão amando só a Deus. Para ser conhecido como um verdadeiro cristão, Jesus é categórico em dizer: e nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, há uma proliferação do ódio nas redes sociais. Nós que éramos para pregar o amor, nós que éramos para levar, incentivar as pessoas a amar, muitas vezes, irmãos, o que nós estamos vendo na sua totalidade são pregadores, são mensageiros que estão levando as pessoas a odiar os outros. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, de algo que está acontecendo nas plataformas, de algo que é notório. Só um exemplo eu quero dar aqui. Tem um jovem pregador conhecido como Missionário Miguel. Irmãos, os pregadores, os pastores, os propagadores do evangelho estão bombardeando, estão acabando com aquele jovem. Estão como que querendo ensinar que todos têm que odiar ele, que todos têm que desprezar ele. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Ah, mas pastor, mas ele é falso profeta. Pregue, anuncie o evangelho, anuncie as características de um falso profeta. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você. Quando se surge uma doença, os médicos eles ensinam quais são os sintomas da doença. Olha, se você tiver com dor de cabeça, febre, dor nas juntas, mancha na pele, isso é dengue. Amém, meus irmãos? E quando a gente vê alguém com esses sintomas, a gente já identifica e diz: ele está com dengue. O evangelho é da mesma forma, irmãos. Ele mostra as características, ele mostra o sintoma, mas ele não precisa ficar mostrando quem é. Quem conhece o evangelho, quem tem o conhecimento desta palavra, irmãos, ele sabe quem é o falso profeta. Irmãos, preocupe-se em pregar o evangelho, preocupe-se em pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a conhecer o falso profeta. Não preocupe em ficar mostrando quem é o falso profeta. Preocupe em ensinar as pessoas a conhecer o falso profeta, porque através do conhecimento, irmãos, elas mesmas saberão identificar quem é o falso profeta. Não precisa você ficar destruindo ninguém. Irmãos, Jesus é categórico em ensinar, irmãos: bendizei os que vos maldizem. Jesus nunca ensinou você ficar, irmãos, maldizendo aquele que maldisse você. Jesus nunca ensinou você a odiar o teu inimigo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Será que nós temos vivido esta palavra? Será que você tem vivido essa palavra, pregador, que vive denegrindo a imagem do seu irmão? Pregue o evangelho. Pare de querer se propagar. Muitas vezes você está achando que para você ser amado, você está querendo atrair o amor das pessoas, levando elas a deixar de amar alguém. Não é assim que se conquista o amor de ninguém. Você não vai conquistar o amor de ninguém levando esse alguém a deixar de amar outra pessoa. Não se conquista o amor de alguém levando ele a deixar de amar outra pessoa. Não é mostrar o defeito de alguém que vai levar alguém a amar você, mas é mostrando a sua característica, é mostrando a sua qualidade. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O evangelho que tem levado as pessoas a odiar pessoas. O evangelho que virou motivo de chacota. Cristãos que estão tirando chacota do evangelho, o próprio cristão que se diz cristão, fazendo chacota do evangelho. Irmãos, é tempo de se despertar, irmãos, de voltar à essência da pregação do evangelho. Pregue o evangelho, pregue a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você não precisa de ficar mostrando aonde está o defeito, o evangelho mostra. Pregue a palavra, ensine as pessoas a amar a Cristo, irmãos. Ninguém pode dizer que ama a Cristo se odeia o seu irmão. A palavra diz: se nós não amamos o nosso próximo que vemos, como iremos amar a Deus que não vemos? São pessoas destruindo pessoas e se dizendo ser mensageiro do Senhor. Para com isso, irmão.
Isso não é evangelho. Ninguém, vou repetir mais uma vez, ninguém levará alguém a amar a Cristo fazendo esta pessoa a odiar o seu irmão. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ah, pastor, mas então tem que deixar o falso profeta pregando? Você tem que pregar o evangelho. Se você tem uma mensagem para o falso profeta, vá até o falso profeta, fale com ele. Mande uma mensagem no privado dele. Se Deus quer te usar para falar com o falso profeta, é com o falso profeta. Não é com todo mundo. O evangelho por si, ele já ensina o cristão a conhecer o falso profeta. Se você tiver uma igreja que conhece o evangelho, a sua igreja conhece quem é o falso profeta. Não precisa de você ficar mostrando para o irmão ou para a irmã. Se você levar alguém a ter conhecimento do evangelho, você não vai precisar mostrar para ele quem é falso profeta. Através do conhecimento dele do evangelho, ele vai saber conhecer quem é falso profeta. Ensine o evangelho, prega o evangelho. Vamos levar pessoas a amar a Cristo. Vamos atrair pessoas para Cristo e para o evangelho. Será que você não percebe que o evangelho que você está pregando está levando as pessoas a repudiar o evangelho? Ei, é tempo de se despertar. Medite nessa mensagem, receba essa mensagem, você que é pregador, você que é profeta, você que é usado por Deus. Pregue o evangelho, anuncie o evangelho, pregue a Cristo, anuncie a Cristo. Leve pessoas a amar a Cristo, mas você não vai conseguir fazer isso levando pessoas a odiar outras pessoas. Receba essa mensagem hoje, irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar essa mensagem. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho com o Pastor Paulo. Que Deus abençoe a todos que têm nos apoiado, que têm somado conosco, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm nos ajudado cada vez mais a alcançar vidas através desta palavra, deste Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho que leva pessoas a glorificar, a exaltar, a bendizer o nome de Jesus. Porque o Pai glorificou o Filho glorificou o Pai. E nós o que estamos fazendo? O Espírito Santo foi nos dado para que nós adquiríssemos a capacidade de glorificar o Filho. E na glória do Filho glorificar o Pai. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Eu deixo aqui esse pedido. Nos ajude a divulgar essa mensagem. Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo. Deus abençoe. Tenha um ótimo começo de semana na gloriosa paz do Senhor Jesus.